Confira agora mais um episódio de Anamnese, o podcast de conteúdo estratégico para a gestão de carreira médica, clínicas e consultórios, com Adriano Oliveira. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast. Eu sou Adriano Oliveira e no episódio dessa semana o nosso tema está extremamente interessante e muito relevante ao momento que a gente está. Nós vamos tratar sobre telemedicina, LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, do ponto de vista jurídico. Então a minha convidada é muito especial, é a doutora Sandra Franco, uma advogada com muito know-how na área da saúde, e que vai trazer uma discussão com pontos extremamente importantes, no qual médicos e todas as instituições que estão envolvidas na jornada do paciente, qual cuidado tomar com LGPD e exercer uma telemedicina segura, que haja proteção para o profissional e para o paciente. Então, acompanhe até o final, porque esse episódio está incrível. Bom episódio a todos e muito obrigado pela sua audiência. Doutora Sandra Franco, é um prazer enorme ter você comigo aqui. A gente tentou conciliar as agendas depois de bastante tempo, mas que bom a gente conseguiu. Então, já quero te agradecer. Doutora Sandra, você esteve aí nas redes sociais, muito presente na pandemia, em função em função da telemedicina, né? Que foi um evento que acabou sendo explorado muito fortemente, porque a pandemia trouxe essa necessidade de isolamento social e trouxe uma oportunidade para os médicos também conectarem com os pacientes de uma maneira remota. Entretanto, ninguém estava preparado. Eu cansei, né, de assistir as suas lives num bom sentido, foram várias lives que eu sei que você participou, mas nós vamos entrar em um ano de isolamento, basicamente. O que você acredita e o que você tira de experiência depois desse um ano? Quão maduro nós estamos e qual é o aprendizado que a gente traz desse um ano de isolamento e de telemedicina para daqui para frente e para o nosso presente, na prática também, né? Bom, eu que tenho que agradecer pelo convite, porque eu me sinto muito confortável de conversar com você. Eu sei que você conhece muito de perto a realidade dos profissionais da área médica, então é uma troca muito grande de experiência e de conhecimento. Então, eu só tenho a agradecer por estar aqui com você. Falar sobre telemedicina, para mim, é muito gratificante, porque eu escolhi a telemedicina para fazer a minha dissertação de doutorado, exatamente num doutoramento sobre saúde pública, porque eu vi a importância da telemedicina para se fazer chegar à população, essa população principalmente mais carente, aquelas especialidades que em muitos lugares não existem profissionais para atender, não é nem atender a demanda procurada, é simplesmente sequer há médico, muitas vezes, quanto mais um médico especialista, né? E nós temos um país que traz muitas diferenças socioeconômicas, né? Um país geograficamente comparado a um continente, e em razão disso nós temos uma diversidade na saúde que é preciso ser contemplada e com a tecnologia. Então, a inserção tecnológica é necessária. Só que o que nós vimos, né, um balanço desse ano de Covid-19 é muito positivo com relação à consciência dos médicos sobre a possibilidade dessa inserção tecnológica. Eu gosto muito de fazer referência àquela resolução, a 2227 de 2018, que foi publicada em 2019 e imediatamente revogada em 2019, no mesmo mês em que foi publicada, e que trouxe um grande desconforto para a classe médica, exatamente porque a classe médica entendeu que a telemedicina, por exemplo, né, porque se falava ali da teleconsulta, e acho que é interessante a gente colocar aqui que a telemedicina é uma metodologia, ela traz um escopo amplo de modalidades, a teleconsulta é apenas uma delas, né? E eu acho que já vale a pena também dizer aqui que o médico que entender que a teleconsulta ela é complementar a tudo que ele fizer
no consultório, mas que ele pode incluir outras teles, a teleorientação, em alguns casos o telemonitoramento, né? Dependendo da organização de saúde, a teletriagem. Então, há muitas teles dentro da telemedicina que já servem, nesse momento, e servirão como modelos de negócios futuros, né? Então, a gente pode pensar aí numa clínica médica uma cara diferente daquilo que ela tem agora. Mas, num primeiro momento, né, voltando lá para 2019, não tão longe, nós tínhamos aí os médicos, a classe médica, entendendo que a telemedicina traria um esvaziamento na relação médico-paciente, traria para o médico também uma perda em relação aos honorários que ele recebe, que ele seria substituído por profissionais de saúde, né, e não médicos, para fazerem atendimentos, em especial triagem, e o grande bicho-papão, que seriam as operadoras de saúde, que trariam aí uma forma de aviltamento de honorários, né? Colocando aí honorários para esse atendimento por teleconsulta muito inferiores a um valor que já é baixo para uma consulta presencial. Todas essas objeções foram essenciais para derrubar aquela resolução, né? Elas foram levadas de forma muito intensa por vários CRMs para se derrubar uma resolução que veio lá do Conselho Federal de Medicina. Há uma série de questões aí políticas que a gente poderia discutir, porque os CRMs ficaram incomodados, porque não participaram da redação, mas não é bem verdade, porque foi bem numa troca de diretorias, as diretorias anteriores foram convidadas, houve audiência pública para isso, né? Um chamamento público para que todos pudessem aí participar da redação, mas isso não vem ao caso. O fato é que nós tivemos uma conscientização da classe médica, e isso eu acho que é um legado muito importante do Covid-19, com relação à possibilidade de se fazer a teleconsulta com segurança, com inteligência, né? A partir da necessidade, como você colocou, do distanciamento social, ele descobriu que o paciente está, sim, pronto para esse atendimento à distância. Há algumas questões que precisam ser, obviamente, alinhadas, né? Então, qual é a plataforma que eu vou utilizar? A questão da segurança da informação, da proteção de dados, um treinamento do paciente também, para a chamada telepropedêutica. Como é que eu faço para que esse paciente me ajude a chegar a uma hipótese diagnóstica? O paciente se tocar, saber como se tocar, fazer autoexame, isso é uma mudança cultural. E em um ano, nós já tivemos um progresso muito grande, mas muito grande, né? E esse progresso vai servir para que a próxima resolução, que já está pronta, né, redigida pelo Conselho, seja mais bem aceita pela classe médica, né, e traga mais responsabilidades, inclusive também para essas plataformas de telemedicina, que nós também temos de considerar que houve aí muitos aventureiros oferecendo um produto, né, uma plataforma de telemedicina, sem muitos cuidados com relação aos dados de saúde, que são dados sensíveis, com relação à necessária guarda e armazenamento por no mínimo 20 anos desses dados, e tudo isso essa segunda fase vai ser uma fase de refinamento, né? Nós vamos aprimorar esse conhecimento empírico, né? Porque foi a experiência que trouxe aí, inclusive, a amostra dos gaps que nós temos de olhar, e vai servir para eu tenho certeza, para uma ampliação da telemedicina. Obviamente, nós dependemos de outras coisas, né? Quando eu falo num país continental, eu também preciso de internet para fazer chegar a toda a população o atendimento. Mas tem havido aí umas campanhas muito bacanas, como, por exemplo, do SAS Brasil e outras iniciativas do próprio Einstein, em que se leva até essa tecnologia para que ocorra essa interação à distância, né? Então, é possível, a gente provou que é possível
atender a população carente com dignidade. Então, nós temos uma telemedicina que vai servir como modelo de negócio nas grandes cidades, para os médicos que já estão estabelecidos, que já têm grandes clínicas, grandes hospitais, grandes laboratórios, e nós temos aí uma telemedicina social, né, que vai também servir para trazer maior, eu não vou chamar de igualdade, porque nós não vamos ter uma igualdade na atenção à saúde, mas pelo menos um maior acesso às pessoas que hoje carecem de atendimento. Então, eu vejo de forma muito positiva todo esse momento aí que nós vivemos. Não, muito bacana. Tem um tema que você traz aqui que eu acho que é fundamental, que é quando a gente fala de acesso. Né? Você pega um paciente que está, de repente, a 3.000 quilômetros de um especialista, ele teria que ter deslocamento, custo de hospedagem, custo de viagem, tempo de viagem, e um teleatendimento, teleconsulta, como você abrangeu de uma maneira bem ampla, pode trazer para esse paciente uma economia alta e um acesso muito maior. Então, eu não preciso ter todo o investimento para viajar e ter acesso ao tratamento. E também tem um outro contexto, que isso é legal, mas tem um contexto que você fala o seguinte: as grandes corporações, a própria redação da lei vem de uma instituição, as grandes organizações, como você coloca, os grandes hospitais. Esse podcast aqui a gente está olhando muito para o médico no seu consultório, né? No dia a dia, que está desamparado desse amparato, né, de organizacional para olhar essas ferramentas e essas implementações. Como, depois de um ano de pandemia com telemedicina, e depois, junto à telemedicina, tem a regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados, que você também vai trazer para nós aqui, como é que o médico pode começar a olhar para esse ponto, e ele, enquanto empreendedor individual, pode ter os primeiros passos, ou como ele pode se organizar para o seu consultório estar adequado para fazer uma telemedicina, adequada com a Lei Geral de Proteção de Dados e adequada também com o CRM. Mas tem um ponto muito importante que eu gostei, que a senhora fala a respeito dos temas, né? Telesaúde, teleatendimento, enfim, como é que a gente ajuda esse médico empreendedor no seu consultório a encarar essa realidade? Acho que a primeira coisa que é essencial, Adriano, é o médico começar, como diz o meu amigo Lorenzo Tomé, a se tornar digital, né? Por mais que o médico tenha um relacionamento muito próximo com a tecnologia, no seu dia a dia, médicos gostam, né, do relógio assim mais sofisticado da Apple, e principalmente com uma série de ferramentas de e-health, ao mesmo tempo que o médico opera utilizando aí alguns equipamentos sofisticadíssimos, né, em que ele oferece para o paciente a melhor técnica possível, com aquela tecnologia implementada no seu consultório. Muitos deles, e eu adorei descobrir isso nesse momento do Covid-19, muitos deles que operam, por exemplo, não é, até, como eu falei, com vídeo, assim, nas cirurgias mais complexas possíveis, continuaram tendo prontuário físico, né? Então, assim, é muito interessante perceber como é dispar, né, essa realidade. Então, não é que o médico não esteja feito a tecnologia, mas ele não trouxe certas, eu acho que assim, certas ferramentas que vão facilitar o dia a dia dele. Então, uma das questões é, se você não tem prontuário eletrônico, você precisa ter. Ponto. Eu já começo com o prontuário eletrônico a buscar mais segurança para os dados do meu paciente. Por quê? Eu vou ter tudo armazenado em nuvem, né? Se está armazenado em nuvem, eu não preciso me preocupar se eu vou perder o HD, se essas informações vão ser, se alguém entra no meu consultório, se há um furto, se for físico, se eu derrubo uma água em cima de um papel, o papel se deteriora de imediato, né? Fora aí aquilo que a gente tem no passado, de papel guardado e que tem traça comendo, né? Fora o espaço de armazenamento, que é absurdo, né? Então, salas e mais salas, por exemplo, em instituições, em hospitais, que não podem ser utilizadas porque servem como arquivo, porque é obrigatório guardar aquele material, né? Bom, dito isso, o primeiro passo é realmente a contratação de um sistema de prontuário eletrônico.
porque assim todo o atendimento dele vai nascer eletronicamente. Não é fazer um Word no computador, né? Não é, simplesmente usar ferramentas que um Office oferece, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de nascer eletrônico e continuar eletrônico, ou seja, todas as informações, elas nascerão eletronicamente, ficarão armazenadas em nuvem. Ele vai poder utilizar ferramentas como a prescrição eletrônica, mesmo presencialmente, né? Ele pode utilizar e até começar a dispensar o receituário físico dele. Isso é importante porque é uma mudança também cultural. Para você ter uma ideia, Adriano, em Portugal já existe uma lei que foi publicada no ano passado, né, obrigando aos profissionais médicos a não mais fazerem prescrições físicas. Então, eles tiveram 2 anos para se adaptarem a essa nova ferramenta, né, de como utilizar um certificado digital para fazer uma prescrição. Por que isso é importante? É uma questão de saúde pública, porque você consegue ter mais dados a respeito de medicamentos utilizados, comprados, prescritos. Você consegue, inclusive, ter mais dados até para construir políticas, né, políticas públicas de saúde. Então, eu vou começar a ver por que tal medicamento ele é mais vendido em tal lugar, consumido em tal lugar. Isso quer dizer que naquele lugar eu também tenho mais aquela doença e talvez seja necessário implementar aí um projeto de atenção primária para aquela população, naquele bairro. É interessantíssimo, porque você começa a fazer cruzamento de dados, né? Fora a questão óbvia aí dos controlados, né, que com um sistema integrado, a gente já tem aí, né, um sistema nacional para esse gerenciamento, mas que muitas vezes não é alimentado exatamente porque tudo é físico. Então, é necessário começar a utilizar essas ferramentas virtuais. Muitos desses softwares que hoje oferecem esses registros eletrônicos de saúde, né, que são os nossos prontuários, também oferecem essa ferramenta que é a plataforma de telemedicina. Sem dúvida, é interessante utilizar uma ferramenta integrada a um prontuário, porque imediatamente tudo que você escreve já vai para o prontuário do paciente. Ele mandou um exame, se você fez o upload, já vai para o prontuário. O chat de conversa, aquilo que você colocou para o seu paciente, as orientações que você mandou, já está arquivado. Então, nós temos aí uma centralização de informações importantíssima. E o que é a medicina, né, sem os dados? Você não faz medicina sem dados. Você não consegue atender um paciente se você não tiver informações. Informações são dados. Então, isso, para aquele médico, como você colocou, que não está dentro de uma grande organização, que não é uma grande organização, mas que é essencial no sistema de saúde, ele pode dar o primeiro passo, que é contratando um prontuário eletrônico que caiba no bolso dele. E como é que ele vai saber se aquele prontuário eletrônico ele traz aí um sistema de segurança. Se ele foi desenvolvido a partir de uma legislação, por exemplo, a IPA americana, né, ou observando, né, um manual que traz requisitos operacionais, manual da SBIS, que já teve, inclusive, convênio com o CFM, e que traz lá níveis de segurança, né, níveis de garantia de segurança 1, níveis de garantia de segurança 2, um manual muito complexo, mas quem é da área de TI consegue observar se a maioria dos requisitos foram atendidos, se há conformidade, se não há conformidade. Nesse momento, não há nenhuma obrigatoriedade de que esses softwares sejam certificados, mas eu acho que a gente caminha para uma certificação, porque é a forma de o consumidor / médico saber que ele está acessando, contratando, né, um software que foi avalizado por um terceiro auditor. Então, nesse momento, ele vai utilizar as informações que o desenvolvedor passa para ele. Então, por exemplo, tem fator de dupla verificação. É possível a criptografia dos dados. A integração dos dados, se ele quiser migrar para outro software. Todos os dados, na hora que ele quiser, ele consegue fazer o backup dos dados. Já dei 3 dicas do que ele tem que perguntar para o desenvolvedor. Os meus dados podem ser criptografados? Eu quero saber, se eu não mais quiser ter um contrato com vocês, eu consigo pegar todos os meus dados e migrar para outro sistema? Se os caras,
já nem contrata. Já complicou. Já complicou. Se não der essas informações por escrito, não contrate, porque a oferta é muito grande no mercado. Né? Então, não tem fator de dupla verificação, não consegue verificar se o profissional tem CRM, se não tem CRM, né? É uma ferramenta que, por exemplo, não vai barrar pessoas mal intencionadas e que eventualmente querem se passar por médicos, já é uma ferramenta que não é segura. Então, o médico, sem conhecimento aí em tecnologia da informação, com algumas poucas perguntas, ele já consegue fazer uma boa escolha de um prontuário. Mas não é só isso. Um prontuário eletrônico traz sistemas de gerenciamento para ele criar relatórios, para ele saber quantos pacientes ele atendeu, qual era a maior queixa, se ele, por exemplo, se for a clínica, se for um pouquinho maior a clínica e ele tiver outros profissionais na mesma especialidade, consegue criar aí, né, relatórios de gestão, relatórios financeiros. Então, tem muita coisa que o eletrônico aí pode oferecer para o profissional, né? Ferramentas de gestão, inclusive, de gestão desses dados, que são dados importantíssimos. Então, acho que o primeiro conselho que eu daria, Adriano, seria esse, né? Utilize aí um prontuário eletrônico. Que é o que você trouxe, que é uma expressão bem interessante, que por acaso vai ao encontro da conversa que eu tive com o Rafael da Memed, né, que também foi uma empresa que amparou bastante o Brasil na pandemia em função da receita digital. Ou seja, uma coisa é ser digitalizado, outra coisa é digital, que são totalmente diferentes, mas foram muito confusas no começo. Digitalizar uma receita é diferente de uma receita digital. Né? Exatamente como você trouxe. A gente viu aí a explosão de algumas empresas ampliando o suporte e acesso para cuidados, como a Y-Clinic, que foi uma empresa que teve uma expansão muito grande. E esse ponto que você trouxe é bem importante. Ao invés de ser digitalizado, é digital. Que também tem uma confusão nesse aspecto, não tem, doutora Sandra? Sem dúvida. Foi tão interessante que quando nós tivemos primeiro uma portaria, que foi a portaria 467, trazendo aí, se a portaria é um ato administrativo, né, emanado pelo Ministério da Saúde, nesse caso, e a portaria trazia algumas possibilidades de como o médico deveria prescrever. Só que essa mesma portaria traz, né, ainda ela é vigente, traz lá um artigo, no sentido de que caberia à Anvisa regulamentar a forma da prescrição. E a Anvisa entendeu que só poderia, no caso dos controlados, eles só poderiam ser prescritos, né, para o paciente se houvesse o certificado digital por uma questão de integridade, por uma questão de irrefutabilidade e retratabilidade, né, daquele documento, por segurança do paciente e do médico mesmo. E aí, quando veio a lei, a 13989, que houve justamente um veto pelo presidente Bolsonaro de um artigo que estava exatamente dizendo que tanto seria aceita a prescrição digital, né, feita com certificado digital, quanto a prescrição digitalizada, que nada mais é do que uma imagem. Eu tiro uma foto, eu invento uma assinatura aqui, tiro uma foto e vou fazer a compra de um medicamento, e com propriedade, esse artigo foi vetado, e assim, impressionantemente depois, eu não entendi muito bem o Congresso, foi derrubado pelo Congresso, né? Quer dizer, trazendo aí uma total incongruência em relação ao conhecimento daquilo que é importante para a população. Mas, enfim, nesse momento em que houve esse primeiro veto, foi um momento sensacional, porque a gente pôde falar muito sobre a diferença entre uma imagem, uma foto e um documento que nasceu eletronicamente, né? Pode ser de difícil compreensão no primeiro momento, mas as pessoas passaram a entender. E o pessoal da MEMED, né, tanto o Rafael quanto o Ricardo,
nós somos assim grandes parceiros, justamente conversando sobre isso várias vezes, explicando para muita gente, inclusive para farmacêuticos, né? Porque era necessário falar sobre isso. Então, todas essas discussões foram muito saudáveis para o momento. E só que elas não podem parar, entendeu? A gente tem aí a necessidade, agora, por exemplo, como você colocou, temos a LGPD vigendo, ela é uma realidade. Então, é necessário rever uma série de processos dentro do consultório, dentro da clínica, dentro da farmácia, né? Quais são os dados que eu peço, por que eu peço, qual é a finalidade, onde eu vou deixar. Eu continuo dando a senha para minha secretária? Já estou errado. Eu continuo deixando terceiros não autorizados acessarem informações do meu paciente. É muito mais cômodo para mim, não é? Ou fazer dessa forma, alguém gerencia por mim aquilo que eu deveria fazer. Então, assim, é importante, eu troco o tempo inteiro informações sobre dados sensíveis com o meu paciente e deixo o meu telefone ou o telefone da minha clínica com uma atendente que não tem nenhuma obrigação ao sigilo, né, recebendo informações dos pacientes. Então, eu estou ou não estou sendo negligente? Então, é hora de rever, os fluxos e os procedimentos adotados na clínica e no consultório, né, doutora? Esse momento traz essa revisão, né? E é muito bom, Adriana, assim, ok, é desconfortável no primeiro momento sair daquela, né, daquela comodidade que tem alguns médicos que falam assim, há 20 anos estou com a minha secretária, ela sabe tudo, mais problemático ainda. Então, assim, ela tem informações demais que não deveria ter. Mas, ok, a gente traça uma linha divisória. O que passou? Ok, a partir de agora. Então, vamos adotar uma outra conduta, né? E aí, traça essa linha divisória e começa a pensar diferente. Eu não gosto muito de alguns termos que a gente vai adotando até em administração, tipo, mudança de mindset. Mas é isso aí, tem que mudar a cabeça, né? E começar a pensar de uma outra maneira. Pode não ser fácil, mas é totalmente possível, né? É só eu começar a entender um pouquinho da importância dessa legislação num momento em que absolutamente tudo o que fazemos é vigiado, literalmente, porque nós permitimos, não é? Não tem nada de conspiração, ou de grande irmão, ou de George Orwell, mas os nossos dados estão constantemente expostos, e aí nós precisamos buscar proteção para os nossos dados e para os dados que não são nossos, que são dos nossos pacientes. Ou seja, o meu dever aumenta, né? E eu tenho que garantir que eu fiz o máximo para proteger aqueles dados. E a lei, ela me dá recursos para isso, né? Então, a gente vai ter que aprender a pensar diferente, a mudar alguns sistemas dentro do nosso ambiente. Essas mudanças vão ser importantes, porque certamente muitas teias de aranhas vão ser tiradas, muitas coisas que não mais são importantes, né, para o próprio consultório vão ser percebidas, e aí você, inclusive, eu até vejo como uma oportunidade de crescimento, Adriana. Acho muito possível, sabe? Para muita gente, inclusive. Não, esse tema que você traz, ele se amarra com vários bate-papos que eu tive até agora com outros especialistas e vai ao encontro dessa percepção e esse modelo de reorganizar o consultório, reorganizar o negócio, né? Como você trouxe. Doutora, conteúdo tem muito conteúdo, né? Doutora Sandra Franco produz muito conteúdo que está disponível, né? Essas dicas, então, como você comentou, é começar a olhar o fluxo e trazer a vigilância para o que você faz e como você trata os dados. Não necessariamente você precisa começar a fazer altos investimentos, mas começar a ouvir conteúdo como o que você produz, olhar para o que o consultório faz e começar a entender essa mudança. Então, assim, isso realmente vai ao encontro dessa discussão que a gente vem tendo de o médico conseguir olhar o seu consultório de uma maneira sistêmica, e você trouxe uma palavra que, por mais que esteja na moda, a gente não gosta de usar, mas o mindset é um modelo importante, tem que ser pensado nesse momento, porque
existem mudanças que estão, a gente queira ou não queira, elas aconteceram, elas estão acontecendo, né? O lockdown aconteceu, ninguém escolheu, ninguém pôde opinar, Uhum. ninguém pôde fazer, você teve que implementar. Então, é muito bom, como eu vi uma matéria sua trazendo um histórico de 2020, se não me engano, com mais de 80 lives, um período de pandemia, não é nem do ano, se for somar do ano dá muito mais, mas é bacana pegar depois de todo esse conteúdo, essa sua visão, né? Então, para os médicos que estão ouvindo aqui, nós vamos deixar aí nos episódios o link da doutora Sandra Franco, que tem muito know-how, muito conteúdo, mas ter essa visão para os procedimentos, e você trouxe algo que é muito fantástico. Não está no consultório, está na farmácia. Então, é o que eu falo, a jornada do paciente, ela passa por todos esses agentes. Então, o agente secretário, o agente médico, a jornada do paciente começa na marcação da consulta até a administração do remédio, até a alta do paciente, vamos dizer assim. E essa cadeia toda precisa olhar para essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que você está aí à frente aí com uma experiência muito grande. Você sabe que eu tenho um relacionamento muito bom, né, com várias dessas startups, que já não são mais startups, mas como você citou o iClinic, por exemplo, e numa das lives que eu fiz com o Felipe, eu falei assim, Felipe, não tem como alguém me falar assim, olha, tá tudo muito bem, eu não preciso mudar nada no meu consultório, quando a pessoa descobriu que ela não precisa, por exemplo, ir mais ao banco. Eu falo, alguém quer voltar para a fila do banco? Ninguém quer voltar, entendeu? Então, a mesma coisa, se eu tive acesso ao meu médico através da telemedicina, por exemplo, para fazer uma consulta de retorno, aqui da minha casa, sem me deslocar, sem precisar me expor. A gente fala do Covid, mas não tem só o Covid na rua, tem outros patógenos, né? Então, eu posso ter várias... Assim, é óbvio que não é para ninguém ficar dentro de casa e não sair, não é isso. Mas eu posso utilizar melhor o meu tempo, né? Organizando as minhas atividades, inclusive numa questão simples, como eu coloquei, uma consulta de retorno, que não tem, o médico já fez o exame clínico, já viu o paciente, por que esse paciente tem que ir lá de novo, aguardar para ser atendido, né? Ter, como você falou, um custo. Eu vou até fazer um parênteses sobre essa questão de custos, que é bem interessante. Tem dentro da OMS, existe um grupo, né, que justamente é voltado para e-health, então, para a implementação da e-health em vários países, e a telemedicina é uma experiência constante em todos os países, e cada país leva lá o seu case, esse case é publicado. Então, em vários países, os cases trazem justamente essa economia que os pacientes tiveram em não ter que se deslocar do interior para a capital para fazerem certos procedimentos que o médico de lá poderia fazer, desde que assistido por um especialista. Sim. Então, é o sistema da teleinterconsulta, que a gente falou das teles, exato, e ao mesmo tempo também da teleconsulta, porque o especialista, se necessário, também veria o paciente, e, obviamente, os medicamentos, os insumos são enviados para essa região, né, que é mais distante da capital, e aí você tem uma enorme economia para o país, individualmente, para o ser que, de alguma forma, né, vai ter que gastar, ainda que pouco, ainda que seja tudo provido pelo Estado, ele vai gastar, às vezes, para dormir num outro lugar, né? A família tem que acompanhar. Então, assim, isso não é mentira, são estudos, né? Vários estudos que dão conta de que nós conseguimos, inclusive, uma melhor administração de recursos. E aí eu vou falar de recursos financeiros e de recursos humanos, né? Utilizando Sim. a tecnologia. Sim, não, é uma coisa que vamos deixar aqui o gancho para o próximo bate-papo, e eu tenho vontade um dia de colocar pelo menos 6 especialistas num meeting para a gente conversar sobre isso. O retorno, muitas vezes, ele não é vantagem para ninguém.
né? Porque, como você comentou, o médico fez, né? Indo aí fazendo a comparação com o nome do canal, que é uma provocação, o médico já fez a anamnese, já fez a investigação, já descobriu, já fez o diagnóstico, já prescreveu. Muitas vezes existe a necessidade do contato físico, pessoal, ok. O médico tem que fazer o exame clínico de toque, ok, isso não se discute. Mas existem casos que o médico só precisa olhar o resultado. Isso acontece muito nas doenças crônicas, que muito está ligado à educação do que literalmente um exame clínico físico. Mas o médico só vai olhar o resultado de um exame e dar uma orientação, uma teleeducação para o paciente. O paciente muitas vezes deixa o trabalho, ele utiliza do tempo dele para ir até o médico também, por sua vez, acaba sendo, de certa forma, onerado por também ter esse atendimento. Então, uma teleconsulta de retorno, por exemplo, poderia se resolver dessa forma, porque é só uma orientação, ou uma teleorientação. Muitas vezes o médico não precisa falar com o paciente, mas tem uma teleorientação. Então, esse tema eu vejo como uma evolução. O nosso tempo é, infelizmente, mais que estourado, mas com muita propriedade, com muito valor. E eu vou te deixar uma pergunta. A telemedicina veio para ficar? Sem dúvida, não tenho a menor dúvida. Ela já estava entre nós, né? Nós já tínhamos aí duas resoluções específicas e que, na verdade, foram muito bem construídas, a da telepatologia, da teleradiologia. Já tínhamos a teleinterconsulta no sistema público, né? Então, isso é algo que já estava entre nós só não valorizávamos, mas estava entre nós, né? Já tínhamos aí, você mesmo colocou, o sistema de telesaúde para poder, inclusive, ensinar as equipes de saúde nas várias cidades, nessas cidades do interior. Então, aulas dadas para essas equipes. Então, o sistema de telesaúde já permitiu a capacitação de muita gente. Então, ela já estava entre nós. Agora, o que nós temos é uma valorização dessas teles, uma valorização da tecnologia e a necessidade, né, de se manter aí a teleconsulta como um sistema seguro. Ok, não pode ser utilizado em todas as situações, evidente que não, e nem sequer que seja, porque ela é uma alternativa, é uma metodologia alternativa. Sim. E complementar. Então, tanto que o professor Chao, né, que é meu mestre, de quem eu gosto muito, meu amigo, ele diz que não sequer nós tínhamos que falar em telemedicina, tínhamos que falar só em medicina e ponto. Sim. E para as outras áreas de saúde também, né, esse sistema de telesaúde é extremamente importante. Telepsicologia, não é? Hoje nós temos até a telefisioterapia. Então, assim, exercícios que são ensinados e acompanhados à distância. Houve um passo muito interessante dentro da área da saúde. As nutricionistas fazendo consultas à distância, que era proibido também pelo conselho dos nutricionistas. Então, muita coisa aí mudando na área de saúde e, como eu falei, eu tenho certeza que nós vamos caminhar apropriada, com segurança ética, com segurança jurídica, pensando em proteção de dados, em privacidade, em sigilo, né? E cada vez mais trabalhando com esses devices para telepropedêutica e ensinando o paciente também a como se comportar à distância. Então, tudo isso já está caminhando. Eu não vejo a menor possibilidade de se colocar uma barragem, né, nesse momento em algo que está fluindo tão bem. Que bom. Que assim seja. Doutora Sandra Franco, muito obrigado pela aula, né? Por dividir todo o seu conhecimento. De verdade, acho que é enriquecedor, depois de um ano, né, de tanto conteúdo que você pôde participar, foi uma aula aqui fantástica. Então, meu muito obrigado a você. Obrigada a você mais uma vez, e vamos falar de outras coisas futuramente. Então, com certeza, você já é mais que convidada aqui, você é que manda nesse canal, e todo mundo que acompanhou a gente aqui vai ficar nos títulos do episódio, o endereço da doutora Sandra, e meu muito obrigado, e até o próximo episódio.